Boa noite a todos. Mais uma noite bem calorosa e estamos aqui reunidos com muita alegria, né? Hoje é dia de palestra. Vocês receberam um númerozinho? Depois vamos ver isso direitinho, tá? Porque ao final haverá um sorteio, tá bom? Hoje nós vamos ter um tema bem especial, parábola da pérola. Por que pérola? Nossa, Cristiano. O que será que tem a ver? Será que tem a ver conosco? Nós vamos ouvir a página de abertura através da companheira Mônica. Depois nós faremos a prece. E a nossa companheira Cristiane vai trazer para nós a reflexão dessa noite. Para você que está nos ouvindo em casa, que Deus abençoe a todos nós. E que Jesus adentre seus lares, levando muita paz, muita serenidade, muita tranquilidade e paciência durante toda a nossa semana. Que assim seja. Boa noite. Do livro Mais Perto, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A dádiva de Cristo. Não avançarás ao longo do caminho sem doar algo prestimível. Aqui é o companheiro que te roda a assistência da terra. Além é o desconhecido que te pede arrimo e esperança. Agora é o amparo aos desfalidos. Depois é o socorro aos enfermos. A maneira da embarcação que distribui os valores que se enriquece, espalharás seja onde fores os textos e onde for. O pão, a moeda e o agasalho são recursos da terra em tuas mãos. Fácil será sempre mobilizá-los e estendê-los. Atenta, contudo, para a taxa difícil que sai do coração. O próprio sacrifício em favor dos outros. É plantação de felicidade no ambiente em que respiramos.
Aprende a calar para que teu irmão fale mais alto. Esquece as ofensas alheias, compreendendo que poderiam ter sido perpetradas por ti próprio. Apaga-te para que a luz do próximo seja vista. Dá-se de mesmo em humildade, paciência, brandura, abnegação e amor. Jesus, transmitindo as bênçãos do céu de que se fazia portador, era um médico providencial e sobredores na região em que se mantinha, mas aceitando o supremo sacrifício de si mesmo, na cruz, converteu-se em divino benfeitor da humanidade inteira. Não ouvides que a renunciação aos próprios caprichos, na exaltação do bem de todos, será sempre no mundo a tua dádiva maior. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, Divino Mestre e amigo, conseguimos chegar até aqui. Conseguimos, Senhor, adentrar as casas através do canal do YouTube, Centro Espírita Miguel, pedindo a licença para refletirmos juntos mais uma noite. Senhor, fique conosco, olha por cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que as águas que ali se encontram possam ser fluidificadas, transformadas em remédio, e assim, buscando o alívio para o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Ainda te pedimos, Senhor, olhe pelos nossos companheiros passistas, que são teus instrumentos nesse momento, no momento da aplicação do passe. Ainda te pedimos, Senhor, olhe pela nossa companheira Cristiane Pedrosa, tua, para esse tema tão especial, que vai nos despertar tantas coisas, sobre a parábola da pérola, com o significado. Toque em nossos corações. Permita-nos, Senhor, a compreensão, mas que as palavras de Cristiano possam ser gentis, nos acalentando, nos confortando, mas também nos alertando. E assim, mediante a todo esse amparo que já vamos recebendo, dessa espiritualidade que nos acolhe, de Miguel, Catuíte, todos esses abnegados, companheiros que nos auxiliam espiritualmente. Pedimos então a permissão para iniciarmos a palestra da noite de hoje. Se conosco, Senhor, durante todo o nosso tempo. Que assim seja. Graças a Deus. É com você, companheiro. Obrigada. Boa noite a todos mais uma vez. É sempre uma alegria falar do Evangelho, né? Gosto muito, muito. É um dos assuntos mais caros. Liguei o microfone. E hoje a gente vai falar de uma parábola que é muito pequenininha. Inclusive uma pessoa perguntou assim para mim: caramba, mas esse vai ser tópico de estudo? São 2 versículos, né? E é interessante porque a gente tem alguns objetivos aqui e eu vou tentar não queimar etapas para a gente ter uma trajetória linear aqui de pensamento. Então vamos lá, Betinho, passa para mim. Aí a gente procura fazer de forma didática, pensar o que eu quero com esse estudo, né? Quando me vem o tema, aí eu penso sempre assim, o que eu vou trazer para o pessoal e qual é o meu objetivo em trazer o estudo hoje. E o meu objetivo hoje é refletir junto com vocês, eu vou acompanhando por aqui e vocês pelo PowerPoint,
sobre o uso das metáforas como recurso de aprendizagem atemporal para a compreensão do percurso evolutivo do ser mortal. Como dizia uma grande amiga minha, traduzindo para a língua de gente, a gente quer entender como é que essa linguagem figurada que Jesus usava vem sendo esmiuçada por nós até hoje. A gente se debruça, estuda, e a cada vez que a gente pega um desses versículos, a gente consegue perceber e extrair mais e mais coisas muito interessantes que nos servem sempre de reflexão e de aprendizado. E a partir daí, a gente vai refletir sobre o significado dessa parábola da pérola. A gente pode pensar, quando a gente fala dessa figura de linguagem, que é a metáfora, que a metáfora é uma comparação. E é disso que Jesus se valia para montar as próprias parábolas. Então, quando a gente diz hoje tempo é dinheiro, a gente vai fazer uma comparação que se eu perco tempo, eu deixo de ganhar dinheiro. Eu não preciso dizer para você que cada vez que eu perco meu tempo, eu deixo de trabalhar, porque estou deixando de trabalhar, estou deixando de ganhar dinheiro. Porque isso está explícito aí nessa redução dessa frase, E a Bíblia é riquíssima de metáforas, Uma delas é a comparação entre o reino dos céus e o tesouro, Então a gente vai ver em várias passagens bíblicas essa mesma comparação entre o reino dos céus e o tesouro. É interessante que quando a gente vai falar dessa parábola propriamente dita, nesse dia que Jesus vai contar essa parábola, está lá em Mateus capítulo 13, 34, 35, ele estava caminhando pela praia e as pessoas foram se ajuntando de tal forma que ele teve que pegar um barco para que as pessoas ficassem na praia ouvindo a fala dele, E o registro de Mateus é esse. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas e nada lhes dizia sem usar alguma parábola, ou seja, alguma comparação, alguma metáfora, alguma linguagem figurada, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, havia aí uma certa curiosidade dos apóstolos, porque muitas vezes eles não entendiam algumas das metáforas, algumas dessas linguagens figuradas que Jesus usava. E Jesus dizia para eles que, quando ele ia pronunciar essas histórias, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tiver olhos, que possa enxergar. Mas muitos ouvirão e verão e não conseguirão enxergar e compreender. E que interessante que ainda hoje, quando a gente pega cada um desses versículos bíblicos, a gente ainda se debruça e consegue extrair mais e mais informações a respeito dele. À medida que a ciência caminha, que o homem aprende mais coisas, mais rico ele vê, mais riquezas ele vê ocultas nos textos bíblicos. Que interessante isso. A gente vai aprofundando. É interessante que a gente acaba falando do nosso lugar de fala, E o meu lugar é o lugar da professora. E aí, quando
quando a gente ensina, por exemplo, uma criança a ler, né, naquelas cartinhas mais antigas, pelo menos a gente ensinava Ivo, viu a uva. Não é isso? A letrinha V, Ivo, viu a uva. E aí vem um grande educador brasileiro, né, que é Paulo Freire, que ele vem dizer pra gente assim, não basta a criança ler que Ivo viu a uva. É importante você compreender se a criança sabe o que é uva. Será que, né, hoje a gente tem alguns lugares que tem uva no Nordeste, mas será que antigamente, lá nos rincões do Nordeste, você falasse assim, Ivo viu a uva, a criança ia codificar aquilo ali, entender você falando, ia ver que ele não entender que raio é uva. Né? E além de ver a uva, será que ela provou a uva? Ela tem uma experiência de entender o que é isso? Para poder aprender a ler a partir dessa frase? Essas são questões que a gente pensa quando a gente ensina uma criança a ler. Hoje em dia a gente pode até falar assim, será que todo mundo pode comer uva? Né? E quando Jesus contava as parábolas, ele muitas vezes se dirigia às pessoas de acordo com a vivência delas. Por exemplo, quando ele vai se reunir com patriarcas, ele conta a parábola do filho pródigo. Quem senão pais iam se emocionar com a história de um filho que se perde e retorna ao lar? Quando ele vai falar com mulheres, ele conta a parábola da dracma perdida. E o que era a dracma perdida? Senão uma peça que compunha, uma moedinha que compunha um cordão num conjunto, que ela perdeu pela casa e estava lá procurando. Então fazia parte da vida da pessoa. Por isso que calava fundo no coração e cala até hoje. Se a gente for começar a desvelar, né, o que tem ali por escondido. Mas vamos adiante? E aí, um dos livros que eu gosto bastante, até estava falando com... Estou ouvindo esse livro agora, que agora a gente tem um recurso do YouTube, do Spotify, e a gente pode ouvir, tem vários livros gravados como radionovela. Voltamos para as rádios novelas, viu, dona Lívia? Dá para ouvir no YouTube. Estou ouvindo a renúncia com a Alcione, né? Um texto maravilhoso do Emmanuel, que o Chico traz para a gente. E a Alcione, ela vai nos dizer que o Evangelho é um vasto caminho ascensional. Vamos subindo, né? Vamos ascendendo espiritualmente, cujo fim a gente não atinge legitimamente sem conhecer a aplicação de cada detalhe. É tão bonito e é tão singelo ao mesmo tempo que tem também um outro livro que eu gosto muito, que é um livro do Haroldo Dutra, né, que é O Verbo se fez parábola, onde ele vai tentar esmiuçar essas parábolas de Jesus, fazer uma construção sobre aquela época histórica, falar da linguagem, das metáforas, isso tudo. Ele vai dizer que cada versículo do Evangelho é uma pérola. É uma pérola. E Emmanuel, ele mesmo pega cada uma dessas pérolas e esmiuça e vai desvelando em livros como o nosso, Vinha de Luz, como é o outro? São 4, né? Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva. São coleções que a gente normalmente lê, né, como páginas de abertura, que vão nos inspirando. Eu gosto, por exemplo, de pegar cada um desses livros e ler pelo menos um capítulo daquele dali por semana, ou para inspirar o meu dia, né? Pensar um pouquinho, né, naquele versículo e quanta coisa Emmanuel tira dali. Quantas pérolas a gente já achou até agora, ó.
E aí, naquele livro que eu comentei com vocês, por conta, né, da forma da gente ir mergulhando nas parábolas, o Haroldo vai dizer que cada parábola é como a luz da lua. Se você olha para o céu, quando está de dia, e você tenta olhar para o sol, você não consegue, né? Te cega. Mas a luz do sol refletida na lua te permite enxergar um pouco dessa luminosidade. Porque na lua vai te iluminar sem te violentar e vai respeitar a sua posição evolutiva. Ou seja, cada vez que você lê, você aprende um pouquinho mais, mas você vai encontrar algo que você consegue perceber no seu olhar, mas que talvez o outro não perceba ainda. Porque, como diz Emmanuel no Pensamento e Vida, o que a gente vê muitas vezes é um reflexo de nós mesmos. Esse é um ponto importante para pensar também. Vamos lá, Didi? E aí a gente começa a mergulhar em algumas pérolas que eu acho interessantes, que levam a gente a refletir a respeito do uso dessa linguagem figurada que tem acerca dessa busca pelo tesouro. Tem um versículo do Antigo Testamento que diz que Deus se assenta como purificador de prata, né? Quem é a prata? Eu, você, cada um de nós. E ali a prata fica, ele coloca a prata no fogo, né? O purificador de prata faz isso, e aquece a prata, e ele fica ali prestando atenção, porque se ele aquece demais essa prata, ela passa do ponto. Ele tem que pegar o momento exato que ela se separa da sujidade para que ele possa separar a prata, transformando essa prata em algo puro. Como os sofrimentos da vida da gente, né? Deus está lá olhando direitinho, né? Tomando conta, tentando fazer com que você possa ter o melhor, mas fazendo o possível, como o Pai amoroso que Ele é, para que a gente não sinta tanta dor. E mais adiante, vamos ver o próximo? Mais adiante a gente vê a questão do tesouro mesmo, né? Que é uma fala de Jesus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, que tesouro é esse? É um tesouro não material. Com certeza, esse tesouro não é especificamente feito de bens materiais. É um tesouro que não vai ser levado conosco. O tesouro material. O tesouro material fica aqui, é empréstimo. Agora, o que a gente leva da vida? Leva as amizades, leva o bem-querer, leva o que estudou e aprendeu. É interessante porque, mesmo que você aprenda algo e tudo mude o regime de governo, alguém pegue o dinheiro que você tem na poupança, o que você aprendeu, isso ninguém tira de você. Né? As amizades de verdade, essas perduram. E é quando a vida se faz mais difícil que a gente percebe que elas perduram. Né?
os conhecimentos e os sentimentos puros que a gente já construiu aqui dentro. Porque, afinal de contas, o reino de Deus é onde o nosso tesouro está, que é aqui dentro, no nosso coração. E aí a gente vai lembrando que não é só na parábola da pérola que tem pérola. Jesus também deu uma bronca, falou assim, não adianta jogar as pérolas por aí. Se as pérolas são o que a gente tem de mais rico, né? Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes os pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Quer dizer, não adianta que você saiba, que você tenha sofrido, que você tenha aprendido, que você tenha se erguido e vivenciado aquilo e queira que o outro aprenda porque você está perto dele. Cada um tem seu tempo de aprendizado. E como é difícil lidar com isso quando a gente tem filho. A gente queria que eles aprendessem só por olhar o que a gente sofreu. E a gente tem essa mania, né? De querer que as pessoas aprendam. Porque, olha, eu já passei por isso e não dá certo. E pior que às vezes ele passa por uma coisa parecida e para ele dá certo. Né? Porque ainda que a caminhada seja, né, a caminhada da gente na vida, seja solidária, ou seja amistosa, que a gente se queira bem, cada um tem uma trajetória única. E a gente precisa respeitar o caminho do outro. Como a gente precisa aprender a respeitar? E aqui fica muito claro, né, nessa passagem de Mateus, que a pérola é algo que você tem aonde? Dentro de si. Dentro de você. E vamos finalmente chegar na parábola, que é essa daí. Está em Mateus 13, 2 versículos apenas, 46 e 47. E diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. E aí a pessoa lê esse texto na Bíblia e fala assim, caramba, mas eu tenho que entregar tudo que eu tenho, né? Tenho que entregar tudo que eu tenho de valor para conseguir essa pérola do Evangelho. Mas eu estou no mundo material, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que criar meus filhos. E a gente muitas vezes não faz aquela leitura profunda. Que pérola de grande valor é essa? E o que eu tenho que entregar tudo para poder conseguir essa pérola? É isso que a gente vai refletir hoje. Agora a gente chegou no ponto de pensar junto. Como é que a gente faz para conseguir essa pérola de grande valor? E que pérola de grande valor é essa? E aí eu fiquei pensando, como é que a pérola aparece? Porque quando eu tenho tesouro, tem lá um purificador de prata, vou lá, é um fator externo que vem, né? Um sofrimento externo. Quando eu tenho uma pedra preciosa, bruta, a gente vai lapidar a pedra, é algo que vem de fora, para que aquele brilho possa acontecer. Então, assim, por mais que você encontre, são coisas de fora que vêm e que acontecem para te modificar e te fazer brilhar.
Não é isso? Mas a pérola não. Como é que surge a pérola? A ostra tem que sofrer alguma coisa. Alguma coisa entra dentro da ostra, da conchinha dela. E o sofrimento dela demanda que ela crie ali uma proteção interna que cria uma pérola, que cria uma joia. E quando você consegue encontrar essa ostra, que você abre, a pérola está lá dentro. Dentro dela. Interessante, né? Vamos guardar esse fator aí de construção da pérola que a gente vai voltar nele. Tem um livro que eu gosto muito, que é de um outro educador, Rubem Alves, que fez um livro, veja você, sobre pérola, sabia? O nome do livro é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Não faz. Ele diz que estavam lá as outras ostras cantando lá, felizes, e tinha uma lá tristinha lá no canto, que estava como se estivesse lá em prece. Mas quando ela foi pescada, que foi aberta, lá dentro tinha uma grande pérola, uma pérola de grande valor. Isso que falta, essa pérola, que está lá dentro da ostra. O que te faz construir essa pérola? Tem alguns psicólogos, né, que tem várias teorias ali sobre o ser humano. E o psicólogo ele vai estudar para fazer com que você se sinta melhor com você mesmo, com o outro, com o mundo ao seu redor. Um deles vai dizer que o ser humano é um ser desejante. Ele sempre quer alguma coisa. E ele coloca essas coisas que ele quer lá fora. Né? Ele faz com que ele caminhe, com que ele busque, com que ele se transforme. Né? Tem umas teorias que são interessantes que dão conta de que as histórias se constroem assim. Até se você for parar para olhar, a trajetória de Jesus Cristo tem um pouco dessa trajetória, né? Vamos para o próximo slide? E aí eles montaram uma simbologia que é chamado a trajetória do herói, né? A caminhada do herói. E quando ele tem essa questão da caminhada do herói, ele diz que são 12 passos que fazem esse caminho. No início, ele está caminhando pelo mundo exterior, mas tem uma parte da trajetória que é interna. Quando eu falo de dentro, eu estou falando do que eu verdadeiramente sinto, do que está bem lá dentro do meu coração. Então, vem um chamado para você se modificar. Vamos lá para a casa espírita, vamos estudar a doutrina espírita. Você chega, vou ficar como simpatizante e tal, participa um pouquinho. Aí você vai, te convida um planeta e você vai, né, Anjo? E aí vai se apaixonando, poxa, que interessante, mas aí acontece algum problema na vida e você, não vou, não tenho tempo, mas aí, por mais que você se afaste, tem momento que você retorna. E aí quando você retorna já machucado, já com areia lá dentro, né, já mexido, já transtornado por alguns problemas que a vida te trouxe, você diz, não, agora é a hora. Esse é o meu momento. E dessa trajetória eu vou outro lado. Até que você ressurge. Quando você ressurge, você vem diferente. Muitas vezes você percebe que a transformação fez com que algumas pessoas se afastassem e que realmente você não é mais aquela pessoa que você era antes.
A gente chama isso de reforma íntima. Vamos lá? E aí, esse é um trechinho daquele livro que eu falei, aquele livro do Rubem Alves. Ele vai dizer assim, ó, somos donos dos nossos atos, mas não donos dos nossos sentimentos. Quer dizer, eu vim para a casa espírita, eu estudei o Evangelho, eu entendi que egoísmo é feio. Não é legal ser egoísta. Que fora da caridade não há salvação. Eu estou entendendo racionalmente o que isso quer dizer. Mas quando eu olho para dentro, eu falo, caramba, ainda estou com esse egoísmo aqui dentro, ainda não me sinto bem. E eu não gosto daquela pessoa, criatura antipática, não vou com a cara. Quer dizer, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas se eu for bem sincera mesmo, aqui dentro, ainda tem algumas coisas que não batem e, falar a verdade, nem tudo o que eu entendo racionalmente eu sinto. É disso que o Rubem Alves está falando. Olha lá. Somos culpados pelo que fazemos, mas não pelo que sentimos. O sentimento está aqui. E fingir que não sente não modifica o que eu sinto. Fingir que eu não sinto só vai me causar problemas. E isso, se você não conseguir resolver, e não conseguir olhar para si, vai ter que resolver na terapia. Podemos prometer atos, eu prometo que vou agir corretamente, mas não podemos prometer sentimentos. Atos, ações, são pássaros engaiolados. Sentimentos são pássaros em voo. Os sentimentos nos atravessam. A gente, às vezes, tenta afogar o que está sentindo, né? Tenta não olhar para ele. Mas o que a gente aprende com as teorias também da psicologia, a partir da psicologia profunda com a Joana de Ângeles, que acompanha Jung? Que a sombra, ou seja, o que eu tenho que eu não gosto aqui dentro, a primeira coisa que eu preciso fazer para modificar é acolher aquilo que eu estou sentindo. E entender, e caramba, eu não gosto dela, mas assim, ela é tão legal, né? Eu vou rezar por ela para ficar bem, mas entender que realmente isso ainda existe dentro de mim. Eu não posso simplesmente varrer para debaixo do tapete o sentimento que eu tenho. Apesar de racionalmente entender que esse sentimento é errado. Aí você deve estar se perguntando, faz o que então com ele? Essa é a questão, né? Porque, assim, a verdade, eu estou vendo um monte de gente assim, com um sorriso para mim, porque é isso. A gente já sabe o que tem que fazer. O difícil é fazer. Né? Vamos adiante? E aí a gente tem que trabalhar, não tem jeito. E é lá na lei de trabalho, no finalzinho da lei de trabalho, que Kardec vai explicar para a gente como é que faz. Coisa mais linda o documentário de Kardec. O lugarzinho onde ele vai falar do quê? De educação. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim aquela que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos.
É assim. Eu sei o que tenho que fazer. Primeiro eu faço por obrigação. Primeiro eu faço com dificuldade. Primeiro eu faço, mas de vez em quando eu escorrego. Mas eu persisto fazendo. Até que um dia aquilo vai ser leve. Aí vira uma pérola. Aí, como diz a irmã Rosa, o amor é leve, né? Aí vira verdadeiramente essa pérola que a gente busca. É porque a gente acha, lembrando do próximo slide, a gente acha, por exemplo, quando a gente tem que obedecer alguma ordem, que a gente foi acostumado a obedecer, porque senão a gente vai ser castigado. Não, eu vou obedecer porque senão, né, as leis civis, por exemplo, né, as leis que a gente tem na sociedade, eu vou obedecer porque senão eu vou ser preso. Ou eu vou obedecer quando eu sou criança, porque senão minha mãe vai me dar uma coça, né? Então, eu obedeço na base do chinelo, do castigo. Mas o Evangelho diz pra gente que a gente obedece, obediência de verdade, é quando a nossa razão compreende aquilo. E resignação é quando o nosso coração acolhe aquilo que deve ser feito. Isso é resignação. É dessa pérola que a gente está falando o tempo todo. Que está aqui dentro. Porque quando a gente está na mesa mediúnica, não raro a gente atua no esclarecimento. E no esclarecimento, a gente de vez em quando se depara com os débitos antigos que a gente tem, não é? Com aqueles que a gente feriu, com tantos aqueles que a gente maltratou, com aqueles irmãos que a gente tem débito. E a nossa fala só repercute neles quando ela vem elevada dos sentimentos que a gente já construiu aqui dentro. Senão é discurso vazio. E discurso vazio não esclarece ninguém. É aquela fala que não te convence. Falar da boca para fora não convence ninguém. O que convence é aquela emanação do sentimento que você construiu dentro de você. E aí a gente tem tantos exemplos, né? De grandes oradores espíritas que a gente claramente percebe que tiveram uma trajetória de vida muito difícil, mas que mesmo assim traziam serenidade na fala, acalmavam as pessoas, mas erguiam. Que serviram de exemplo para a caminhada de tanta gente, como o próprio Chico. Né? Muita gente quer ser médium que nem Chico Xavier, né? Mas quem queria ter aquela infância difícil, aquela vida sofrida, né? Muita gente queria escrever, né, os livros de Joana de Ângeles, mas quem queria ter vivenciado a trajetória de Divaldo Pereira? E aí a gente está falando exatamente disso. Como é que constrói? Se não compreendendo o que deve ser feito, mas acolhendo quem você é de verdade. Até o ponto que você olha para a trajetória da pessoa e pensa assim:
Deus do céu, como é que ele consegue estar passando por isso e estar sorrindo? Como é que consegue ter uma vida tão difícil e estar sereno? Como é que consegue? É porque conseguiu construir essa pérola aqui dentro. Tá, Cristiano, mas é aquele negócio de largar tudo e ficar só com a pérola. Me explica direito isso, porque assim, você falou, eu já entendi que a pérola é uma construção interior. Mas e essa coisa de largar tudo? Tem que abrir mão do que é material para isso? A gente, muitas vezes, não se dá conta de que a gente assume um compromisso. E esse compromisso que a gente assume na reencarnação é que é a nossa pérola de grande valor, que nos possibilita essa construção interna. Um grande exemplo é a paternidade, a maternidade. Quantas vezes você deixa de fazer, de comprar, de ter coisas para você, porque você está visando aquele que você ama? Quantas vezes a gente, isso assim, conscientemente, tá? Quantas vezes a gente deixa de ir a outros lugares porque a gente quer estar aqui juntos, falando de doutrina, se esclarecendo mutuamente, se acolhendo, né? Acolhendo uns aos outros. Essa pérola, ela é leve. Ela é tão leve que faz com que as pessoas, muitas delas, ao invés de viajar para longe no carnaval, queiram estar aqui no Encontro Nacional de Evangelização da Família, por exemplo. E é um clima de alegria, de leveza, de carinho. Nossa, que vale a pena. Sábado de manhã ir para a praia, de onde você vem para casa espírita. Domingo de manhã, tem reunião aqui. Tem uma galera que vem para cá. Do que você abriu mão para estar aqui? Foi sacrifício? E também tem outro lado, né? Poxa, eu queria tanto estar na casa espírita, mas eu estou com a minha mãe doente, e aí, nesse momento, eu tenho que abrir mão daquilo que é caro para o meu coração, porque o que é mais caro para o meu coração é cuidar desse amor que eu tenho na minha casa. É ela. Esses são os tesouros que a gente deixa de lado. É quando você renuncia a algo que você quer muito, porque você sente uma obrigação moral de fazer uma outra coisa, e essa coisa é tão importante que você faz isso e faz isso com gosto. Você não faz com sentimento de que está pesando. Você não faz achando que deveria estar em outro lugar, porque você faz convicto de que aquilo ali, aquela situação é o seu maior tesouro, é a sua pérola de grande valor. É por isso que a gente volta agora nesse finalzinho no texto de Emmanuel para relembrar. Olha como é que ele vai falar das dádivas mais difíceis. Ele vai falar no início do texto de diversas formas de doar. Não avançarás ao longo do caminho sem doar algo de ti mesmo. Aqui é o companheiro que te roga assistência fraterna, além é o desconhecido que te pede amigo e esperança,
agora eu amparo os desvalidos, depois eu socorro aos enfermos. A maneira da embarcação que distribui os valores, que se enriquece, espalharás, seja onde fores, os bens que o Senhor te confia. E aqui sim ele está falando de bens materiais, mas ele continua. O pão, a moeda e o agasalho são recursos da terra em tuas mãos. Fácil será sempre mobilizá-los. Então, enquanto a gente está falando do que é externo, vai ser fácil dar. Agora, esse pedacinho que está em amarelo aqui é a dádiva mais difícil. É disso que a gente abre mão para construir essa pérola, para adquirir essa pérola. Atenta, contudo, para a dádiva difícil, que sai da onde? Do coração. O próprio sacrifício em favor dos outros é plantação de felicidade no ambiente em que respiramos. Aprende a calar para que teu irmão fale mais alto. Nossa, é tão simples, né? Esquece as ofensas alheias, compreendendo que poderiam ter sido perpetradas por ti próprio. Quando a gente percebe que a gente também vacila, fica mais fácil. Apaga-te para que a luz do para que a luz do próximo seja vista. Dá de ti mesmo em humildade, paciência, brandura, abnegação e amor. Jesus, transmitindo as bênçãos do céu, de que se fazia portador, era o médico providencial dos sofredores na região em que se mantinha. Mas aceitando o supremo sacrifício de si mesmo na cruz, converteu-se em divino benfeitor da humanidade inteira. Não ouvides que a renunciação aos próprios caprichos, na exaltação do bem de todos, será sempre no mundo a tua dádiva maior. A gente é sempre impelido a dar algo de nós, mas o supra-sumo, né, aquela questão da pérola mesmo, ela vai surgir quando a gente conseguir fazer isso com renúncia resignada, amorosa. E não é para querer fazer isso assim, ó. Lembra? É uma escala, a gente vai aprendendo. Primeiro, a gente vai fazendo por obrigação, porque a gente já entendeu o que tem que fazer. E a gente persiste fazendo, até que um dia você vai fazer sem nem se dar conta. Eu acho que era isso que eu queria trazer hoje para vocês. E que a gente possa refletir juntos. Estamos caminhando para encontrar essa pérola aqui dentro, apesar das dores que a gente carrega no mundo, mas com a certeza de que a gente não está desamparado. Cris, você nos colocou para pensar. É bom, né? Porque é para isso que nós viemos aqui. Ouvir e refletir. Ali eu separei só um tópico ali, que é o próprio sacrifício em favor dos outros é plantação de felicidade no ambiente que respiramos. Não tem como ler esse trechinho e não lembrar do MF, que você falou tantas vezes, né? Acho que você falou, no mínimo, umas 3 vezes você falou. E a gente vê, assim, pessoas dedicadas em prol de outros que vão estar aqui conosco a partir de amanhã.
abrindo mão, muitas das vezes, dos seus lares, como você trouxe aqui, para trazer um momento, algumas horas tão prazerosas para todos nós. E a gente vê que esse planejamento, né, do ENEF, ele vem sendo realizado de acordo com o planejamento ao longo do tempo. Hoje, finalizando os preparativos para amanhã estarem todos aqui com as suas pérolas, construindo e fazendo, né? E isso é muito gratificante. Então, que cada um de nós possa ter uma noite bem reflexiva em relação a tudo isso que nós ouvimos hoje. Para que a gente cultive isso dentro de nós. Cris, eu vou pedir a você que vocês possam fazer para a gente a prece final e depois nós vamos ter o sorteio, tá? Só lembrando uma preocupação para quem vai assistir gravado, né? O ENEF acontece no período do carnaval e provavelmente vocês vão estar assistindo isso após o ENEF. Então, já se você ouviu, né, viu no YouTube, se prepara para o ENEF do ano que vem, porque o pessoal, assim que termina um, já começa a preparar o próximo. Né? Então, vamos serenando os nossos corações, sentindo essas vibrações de amor que nos envolvem, dos nossos mentores espirituais da Casa de Miguel, esse ambiente que foi preparado com tanto carinho para nos acolher, para nos reequilibrar, para nos auxiliar a passar por esses problemas que às vezes podem parecer tão pequenininhos, mas que ainda assim nos fazem por dentro. E que a gente possa construir essas dádivas, Senhor, de sentimento. Porque tantas vezes a gente se perde, mas que querido fica conosco. Como uma prece que é muito cara ao nosso coração. A gente queria tomar emprestado as palavras de Jesus quando se dirigindo a Deus nosso Pai nos ensinou a orar, nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como temos nos esforçado por perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, porque o teu é o reino, glória para sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus. Acorda, o mundo lá fora te espera. Muitos precisam de um sorriso, uma palavra amiga. E você, preocupado com a sua dor, pare. Pense no outro, esquece um pouco de si e verás a dor que agora te alucina é o grão de areia
Sorria, abafe a dor do coração, ajudando a quem precisa de uma força maior, capaz de transformar aflições em fortaleza de fé. Pare, pense no outro, esquece um pouco de si e verás a dor que agora te alucina é o grão de areia que na ostra vira a pérola, enfeitando a vida. Sorria, abafe a dor do coração, ajudando a quem precisa de uma força maior, capaz de transformar aflições em fortalezas de fé em Deus, em fortaleza de fé.